Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga para eles uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Vocês podem sentir agora o peso de São Pedro nos chamando para a vida eterna, não no sentido de morte, mas no sentido de que estão querendo encontrar uma cama depois de uma pedaladinha tarde, de manhã, né? Pode ser que o sono vá bater, mas se vier um soninho, dá uma chacoalhadinha aí, levanta, vamos se esforçar mais um pouquinho. Sei que agora é um momento difícil, também já pedalei muito nessa vida, pedalo desde os 14 anos, mais menos intensidade, períodos com mais intensidade, períodos com menos intensidade. Estou nesse momento um período de menos intensidade de pedal, porque as minhas aulas na faculdade não estão me permitindo sair com mais frequência. Mas, quando eu pedalava, era muito gosto, muita força também. Bem, nós estamos hoje, então, encerrando esse retiro que vocês fizeram, retiro de 2 dias, em oração. Uma oração no mosteiro que é diferente, né? Qual é o mosteiro? Qual é? A bike. Eu sempre digo assim, quando muitas vezes eu vou fazer um caminho, quando eu vou fazer o caminho da fé que eu já fiz, quando eu vou pedalar por aí, a bike é o meu mosteiro, porque por mais que você tenha pessoas do seu lado, a maior parte do tempo você está em silêncio, né? Então você tem que aproveitar aquele momento no seu mosteiro, é um momento de oração com Deus.
Então quando eu estava subindo aquela parede bem alta, eu disse, meu anjo da guarda, me empurra ali nas costas, porque o negócio vai ser seguro agora. Eu sempre dizia assim. Eu sempre ia conversando, oro com o meu anjo da guarda, oro com Deus, oro com Jesus, sempre dizendo para ele, ô Senhor, eu me empenho tanto para subir essas montanhas de bicicleta, dá graça para me empenhar para a minha vida espiritual. Eu nem falava isso com Deus, nas minhas pedaladas, né? Mas, em todo caso, deixa eu concentrar só um pouco aqui na liturgia, depois eu volto a essas experiências um pouco mais particulares também, à luz da liturgia de hoje. Por quê? Porque é importante nós sabermos que a liturgia de hoje quer nos apresentar Deus profundamente misericordioso, profundamente bom, que não iguala as pessoas. Tem um presente, tem um dom, tem uma graça de salvação igual para todos. É o que nós vimos no Evangelho. Vocês viram os diversos trabalhadores sendo contratados em vários horários. E aí vocês viram o seguinte: 3 palavras, 3 momentos de extrema importância no Evangelho. Primeiro momento, aquele que contratou em primeiro lugar disse para eles: vai trabalhar na minha vinha, o preço combinado é uma moeda de prata. Esse é o primeiro momento. Depois, a gente perde, parece que deu um apagão aí, a gente esquece, a gente não acompanha bem a leitura. Mas o segundo momento importante é quando, às 9 horas, vai chamar novamente mais funcionários e vai dizer: vai para a minha vinha. Qual foi o preço combinado? Oi? Que? Não. Por isso que eu digo, perderam. Está vendo? A gente foge. Não disse uma moeda. Vai, eu vou te pagar o que é justo. Não falou? Combinado foi só com o primeiro. Com o segundo, já não falou de valor. A gente não pode saber o valor. A gente só tem que saber que vai ser um valor o quê? E nesse valor justo, quem está lendo já supõe o quê? Bem, se para o primeiro é uma moeda de prata, daqui para frente, o que significa o valor justo? Oi? Exatamente. Isso é a arte de um evangelista que quer nos enganar. Eu estou fazendo que tirando os enganos dele. Mas na verdade, o que o evangelista quer fazer conosco? Ele já quer nos enganar. Ele quer fazer a gente pensar com a nossa cabeça de justiça. É justo nós pensarmos, se combinou uma moeda de prata com um, todo o restante que virá receberá menos. Só que tem um terceiro momento de extrema importância da liturgia do Evangelho. O terceiro momento é quando vai acertar as contas, paga igualmente a todos. No caso, o evangelista não estava interessado em todos, estava interessado apenas em 2 grupos, o primeiro e o último. Por isso o acerto de conta começou com os últimos e os outros não passou pelo acerto de conta, né? Já foi logo para os primeiros, que combinou a moeda de prata, e nesse acerto vem o terceiro momento de extrema importância, quando o patrão vai dizer: você está com inveja porque eu estou sendo bom? O salário combinado, o salário justo combinado, e aquele salário justo combinado depois se define como o quê? É isso que eu estou falando. Nós temos um salário combinado, uma moeda de prata. Temos um segundo salário combinado.
combinado. O segundo salário combinado, qual é? Justo. Esse salário combinado justo, qual foi? Qual é o preço dele? Qual é o preço desse salário justo? Qual é o preço? Oi? O mesmo valor? Uma moeda de prata? 75%. Não. O valor justo é a bondade de Deus. Esse é o valor justo. É um valor que supera a nossa lógica. Por quê? Na nossa cabeça, primeiro, o valor justo seria pagar menos. Depois, como nós somos extremamente precisamos, estou falando aqui que isso aqui é o carro, ele precisa. Como nós somos altamente financeiros, não é? Precisamos de dinheiro, ninguém vive sem dinheiro, não é isso? Quando eu pergunto o valor justo, em questão financeira, lá se define, pagou uma moeda de prata para todos igualmente, não foi? Só que na verdade o evangelista quer mostrar para nós que justiça de Deus corresponde à sua bondade, corresponde à sua graça, e a bondade do evangelho corresponde à salvação, a salvação que veio trazer para todos. Quem são os operários da primeira hora? Os operários da primeira hora aqui no evangelho eram os judeus. Eram os judeus que entendiam que eles eram os mais antigos que foram chamados por Deus, que eles eram o povo de Deus, desde lá de Abraão, que depois de Abraão, de Isaac, Jacó, até chegar a Moisés. E quando chegou a Moisés, o Moisés não, se tivesse bicicleta na época, certamente ele ia subir de bicicleta, né? Onde é que Moisés foi? Ao alto da montanha. Não tinha bicicleta na época, então certamente ele escolheu a bicicleta para subir aquela montanha do Horebe, a montanha do Horebe, lá para o Monte do Sinai, e vai ao Monte do Sinai para receber as tábuas da lei. E aí, o povo judeu entendeu que aquilo que era de mais importância para eles era a lei. E se você quer ser pertence ao povo de Deus, você tem que cumprir a lei. A religião para o judeu se resumia ao que? Precisamos praticar um monte de lei, um monte de penitência, porque Deus nos mandou que se a gente pratica um monte de lei, um monte de penitência, Deus recompensa os nossos méritos. Salvação era o que para esses funcionários da primeira hora? Salvação era uma conquista a partir de práticas religiosas. E de repente chega Jesus Cristo e começa a dizer: bem, não se resume a isso, se resume a uma gratuidade, a um amor misericordioso de Deus que antecipa a atitude do homem. Não é a atitude do homem que alcança e força a bondade de Deus a ser bom para com aquela pessoa. É a bondade de Deus que é bom por si mesmo, e ao olhar o homem diz assim: nossa, tão fraquinho, preciso ser bom por ele. E aí exerce a sua misericórdia. O primeiro passo da liturgia é nos mostrar isso. Somos frutos de uma bondade, mais nada, gente. Tudo mais depois é o que? É esforçar para viver um amor que foi recebido. Só isso. Por isso que, quando vamos para a primeira leitura, na primeira leitura vai dizer: buscai o Senhor, não é isso? Cadê a liturgia? Na primeira leitura vai estar lá: buscai o Senhor. Primeira leitura vai dizer: buscai o Senhor, abandone o ímpio seu mau caminho, volte para o Senhor. Toda esta
atitude do homem, ela é altamente válida a partir do momento que ele faz uma experiência de um amor que o conquistou, que o buscou, que fez tudo de bom para ele, e aí ele se dá conta e diz assim: bem, eu preciso gerar no meu coração um coração de gratidão. A gente sempre diz assim: amor com amor se paga, não é isso? Então toda a nossa resposta, todo o nosso empenho, todo o nosso